Malaquias capítulo 2, dando continuidade à série de pregações no livro deste profeta. Malaquias capítulo 2, versículo 10 ao versículo 16. Malaquias 2, 10 a 16. Diz assim: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um mesmo que, havendo ele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais fiéis. Até aqui, irmãos, vamos fazer mais uma oração. E não Senhor, graça para a palavra que será pregada neste momento. Senhor, eu te agradeço por esse privilégio, por esta oportunidade de estar aqui mais um domingo, pregando no livro do profeta Malaquias. Ó Deus, louvado e agradecido seja o teu nome, que o Senhor possa, de fato, ó Deus, tudo e tudo, e os seus filhos aqui presentes e reunidos, tão somente em nome de Jesus Cristo, possam, Pai, de fato, ser alimentados espiritualmente e edificados com a palavra do profeta. E foi falado, Pai, há 2.400 anos atrás, aproximadamente, mas que é a tua palavra, que é atual, que continua a alimentar o teu povo de qualquer época. Nos abençoe nesta noite com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. E amém. É cumprido em Cristo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo me dá o direito de ter todas as promessas ou fazer parte do pacto com Abraão. Aquele pacto que Deus fez com Abraão, no capítulo 12 a 17 de Gênesis, você vai encontrar lá, serve para nós. Nós estamos dentro. Jesus Cristo me dá direito àquele pacto e aquelas promessas. Paulo disse isso no livro, na sua epístola aos Gálatas. Então esse livro aqui é para o seu povo pactual. Jesus na Santa Ceia, né? Quando ele institui a Santa Ceia, né? A ceia, ele diz: esse é o sangue da aliança derramado por vós. Então vocês estão aqui comendo do pão e bebendo do vinho, fazendo parte desse pacto, pacto que torna você filho e filho de Deus, que faz com que você faça parte do povo de Deus, herdeiro das promessas. Só que o povo pactual aqui da época de Malaquias estavam cansados de Deus, desanimados, fazendo a coisa de todo jeito. Vimos aqui que eles estavam trazendo animais, os piores animais, animais cegos, aleijados, para oferecerem a Deus em holocausto, em sacrifício. Eles não estavam amando a Deus, dando resto para Deus, dando qualquer coisa para Deus. E eu apliquei que isso acontece hoje, embora nós aqui não sacrifiquemos animais, mas quando você faz a obra de Deus relaxadamente, de todo jeito, você está dando o pior culto a Deus. Pior do seu culto a Deus. E Deus não quer. Deus chamou de excremento. Ele disse que ia jogar na cara e falar que os sacerdotes que estavam pastoreando mal o seu povo atual. E o dever do pastor é conduzir o povo da forma correta. Fazer com que o povo tema a Deus, respeite a Deus e adore Deus com excelência. Não era isso que estava acontecendo. E aí Deus disse, rejeitou os sacerdotes e o povo também estava sendo rejeitado.
O culto do povo não está sendo mais aceito por Deus. Então é melhor, irmão, que feche o treino templo de que você vir adorar todo jeito. Para que você nem procure. Então é melhor você ficar em casa. E Deus disse assim. A gente viu o profeta Isaías também, né? Estou contando o profeta Isaías. É melhor que você fique em casa. Não venha adorar. Se você está no coração de adorador, se você não tem prazer em Deus, não venha adorar. Fique em casa. Que você vai estar oferecendo excremento para Deus. Vai estar oferecendo culto bom. Um culto que Deus não aceita. E aí eu coloquei lá no boletim, né, um título, que Deus não aceita culto de violador da aliança. Mas tem algumas coisas aqui bem sérias. Deus não aceita culto de violador da aliança. Nós temos acesso a Deus por Cristo. Nosso culto aqui é aceitável a Deus por conta do sacrifício de Cristo e da intercessão de Cristo, nosso mediador. Mas não descanse dizendo assim, Jesus é um mediador e vem de todo jeito. Deus também quer a sua parte. Ele quer que você tenha respeito, tenha amor, tenha dedicação, faça o culto que, mesmo sendo pela mediação de Cristo, seja um culto com sinceridade, um culto com amor, um culto com dedicação. Aí é porque nosso culto realmente, sem Cristo, não tem valor, mas não é de todo jeito, não. Se você ama a Deus, você vai dar o melhor para Ele. Não é? A gente vai ver isso muito na Bíblia, né? Botar Deus em primeiro lugar e dar o melhor. E aí, eles indagavam, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, proclamando a aliança de nossos pais? Veja, irmãos, nós temos o mesmo Deus, não é? O mesmo Pai Celestial, em Cristo nos tornamos filhos de Deus. E aqui, eles ainda perguntam a Deus, por que nós estamos sendo desleais em quê? Porque nós somos filhos de Abraão. O pacto que Deus fez com Abraão faz parte da nossa vida. E nós reconhecemos esse pacto. E nós somos o povo da aliança, o povo que adora a Deus de verdade. Aonde é que nós estamos errando? Tem pessoas que dizem assim, onde eu estou errando? Eu fui batizado nas águas, né? Eu fiz profissão de fé, eu tomo ceia, todo domingo. Eu estou errando em quê? Né? Eu tenho a mesma fé, o que Paulo escreve eu concordo, o que Mateus escreveu eu concordo. E eu me uno aos cristãos do passado, na mesma fé, professando, fazendo a recitação do credo aqui todo domingo. Eu estou errando em quê? É claro que o irmão não está errando ao recitar o credo. É claro que o irmão não está errando em concordar com o que Paulo escreveu, né, e ter a mesma fé que Pedro tinha em Jesus Cristo. É claro que o irmão não está errando. Nós todos aqui, né, temos o mesmo Pai, estamos aqui no mesmo objetivo, de buscar esse Pai celestial, de buscar esse Deus. Mas em que nós estamos errando? Deus já tinha falado, né? Vocês estão errando por estar prestando culto a mim de todo jeito, trazendo cabra cega, boi aleijado. Né? Isso para mim, isso aí não tem valor nenhum. Vocês estão sendo respeitosos para comigo, sendo irreverente para com a minha pessoa. Mas vocês ainda insistem, querem saber em que vocês estão errando ainda? E aqui os sacerdotes, irmãos, os pastores, né? Ele vai dizer que Judá tem sido desleal. E a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Sabe o que é você ser povo da aliança e estar cometendo uma abominação aos olhos de Deus? Abominação é um pecado que Deus livra. Deus repudia todos os pecados, né? Mas a abominação é um pecado que Deus repudia mais ainda. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama. Deus ama os lugares de culto. Ele ama os lugares em que as pessoas se reúnem para adorar. E aqui era o termo, nessa questão aqui. Mas só que os homens de Judá haviam contraído matrimônio com mulheres pagãs. Eles haviam casado, né, com mulheres adoradoras de Deus estranho. E eles também estavam praticando o sincretismo. Ora adorava a Deus, né, no culto, no templo, e ora no momento de adoração das mulheres deles, eles também, os maridos, estavam se juntando às mulheres pagãs judeus, né, para adorar os deuses dela também. Como aconteceu com Salomão. Vocês não estão lembrados de Salomão? Que Salomão se deixou contaminar pelas esposas pagãs dele. Ele chegou até a construir santuários, altares para os deuses das esposas dele. E acabou sendo reprovado por Deus. O mesmo pecado de Salomão está sendo repetido aqui por esses
contemporâneos de Malaquias. Esse povo ficava convivendo com o profeta Malaquias. E muitos desses homens aqui estavam abandonando as suas esposas judias, trocando elas por mulheres idosas. Estava acontecendo isso. Dando carta de divórcio a elas, se divorciando delas, para casarem-se com mulheres pagãs. E aqui Deus disse que vai eliminar tal coisa. Uma coisa que nós vemos aqui é o seguinte: Deus não aceita culto de violador da aliança. Eles estavam violando a aliança. Na aliança com Deus, o povo de Deus não podia contrair matrimônio com descrente, com ímpio, com pagão. Né? Hoje em dia você vê que é muito comum, né, em muitas igrejas, um crente, né, namorar com descrente, não é isso? Mas é até difícil pregar hoje em dia isso, né? Porque fica parecendo um legalismo. Difícil para quem não quer ouvir, mas biblicamente não pode, quem é da aliança com Deus, contrair relacionamento ou matrimônio com o Senhor. É claro que houve perigos na Bíblia que as circunstâncias levaram pessoas dentro do povo de Deus se casar com pessoas que não eram crentes. Por exemplo, Esther. Talvez você pense que Esther não casou com os crentes, mas ela foi forçada, né? Tem um plano de Deus maior com aquilo ali. Mas, dentro da aliança de Deus, Deus proíbe claramente. E veja, antes de Deus dar a lei a Moisés, Abraão já sentia isso que não era certo. Ele até pede que tem aquele episódio que Isaac precisava de uma esposa, e Abraão manda buscar uma esposa. Ele não vai buscar a esposa no meio dos, né? Daquele povo estranho, não. Veja no meio da minha parentela. É como se ele tivesse dado um cuidado com isso. E aqui, meus irmãos, casamento misto. A confissão de fé, no capítulo 24, vai falar, a confissão de fé de um extremista, que você veja em casa, vai falar que o cristão não deve casar com papistas, que são os católicos, né? Aqueles que são devotos do Papa, nem com infiéis, que são os incrédulos, os descrentes, e nem com herege. Você é um crente, está namorando com o Espírito é um herege. Ele tem uma ideia errada sobre Jesus Cristo. Você é um crente, está namorando com o Testemunho de Jeová. Você é um crente, está namorando com o budista. Você é um crente, está tendo um relacionamento amoroso com o kardecista, com o muçulmano. Uma pessoa que discorda da sua fé. Como é isso? Biblicamente, Deus proíbe esse tipo de relação. Eu sei que há muitas circunstâncias que levam você a se envolver, pessoas diferentes, né? Acontece. Né? Mas estou falando que a Bíblia diz. E aqui Deus condenou o seu povo por isso. Eu sei que na prática, no dia a dia, né, você, tanto uma mulher que é solteira, uma escola, uma faculdade, um ambiente de trabalho, né, está solteiro, às vezes na igreja não tem ninguém ainda, e acaba se apaixonando, né? Isso é difícil com uma pessoa que não é da mesma fé, que não é crente, né? E acreditar que não tem nada demais. E Deus, né? A questão é a sinceridade do coração, você manter a sua fé, mesmo e até acredita que você vai ser um canal para converter aquela pessoa. E muitas vezes isso, né, acaba acontecendo a pessoa que tem, né, a relação com uma pessoa descrente se esfriar. Acontece muito. E hoje vimos que a igreja tem se tornado frouxa nessa questão. Pastores, presbíteros, de ensinar a igreja, educar os irmãos e as irmãs solteiras, né, solteiros, a não contrair matrimônio com ímpio. E até disciplinar, se isso acontecer. Isso não é legalismo, irmão, isso é doutrina bíblica. Isso não é legalismo. Então o pastor deve orientar, né? Eu não vou proibir ninguém de namorar, seja um crente solteiro, com alguém descrente. Eu não vou proibir, lógico, né? A pessoa, ela tem a sua liberdade. Tudo me é lícito, mas tudo convém, né? E também a pessoa, porque casou com descrente, vai perder a salvação. O ponto que eu quero dizer aqui. E nem que ela é convertida por isso. E são erros que a pessoa faz, dependendo do contexto da circunstância que leva a pessoa a fazer.
você dizer, ele fez porque ele é ímpio também, ele casou com um descrente que é ímpio, né? Também eu não posso chegar a um julgamento desse. Porque tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus aqui que acabaram casando, né, com pessoas de outra nação, e mesmo assim, Deus, na sua soberania, usou aquele casamento para um propósito maior. Mas a regra geral, tem isso, é exceção da regra. Não fazendo exceção da regra, a regra geral. Né? O ideal é que você procure alguém que tema Deus para casar. Alguém que compartilhe da mesma fé. Está vendo aqui a Bíblia está dizendo, vocês estão desleais. E aí você está violando a aliança. Né? Veja Neemias, a história de Neemias lá, leia no último capítulo de Neemias, quando Neemias chegou na cidade, que tinha um judeu casado com mulheres pagãs, mulheres ímpias, ele mandou separar. Mandou que os judeus ordenou, né, que mandasse as mulheres ir embora, porque não eram mulheres de pacto. E também tem a questão de contaminar a descendência, né? A descendência de Abraão deixar de ser pura. Porque essa mistura que estava vendo muito grande e o povo perder a sua identidade. E o que acontecia? Uma vez que tanto homens e mulheres contraíam matrimônio com ímpios, pagãos, começavam a se sincretismo religioso. A pureza da adoração acabava. A pureza da verdade acabava. Havia mistura. Crendices no meio. E Deus queria manter o seu povo puro. Queria manter sua verdade pura. O povo não poderia contrair matrimônio com infiéis. Então, no capítulo 24, né, na seção 3 da Confissão de Fé, vai deixar lá bem claro que o crente não pode contrair matrimônio com papista, infiéis e hereges. Então, a liderança tem que ver isso. Tem que orientar. Né? Eu não proíbo, quem sou eu para proibir que alguém que se apaixone por uma pessoa, né, de outra fé, de outra religião? Não vou proibir. Ela faz o que o coração dela está sentindo no momento, no contexto dela. Mas também, no caso, se pedir para eu fazer, se pensar em fazer um casamento com casamento civil com cerimônia religiosa, eu não faço. Porque eu sei que, diante de Deus, Deus não quer que alguém da aliança, do pacto, contraia matrimônio com descrente. Mas eu vou torcer para que aquela pessoa tenha um casamento feliz, né? E que aquela pessoa que ela se casou se converta. Mas vemos claramente aqui, irmãos, que a Bíblia está dizendo, não é o pastor Moisés, né? Que não pode haver, né, essa união de luz com trevas. Até Paulo fala isso. Não pode haver essa união da luz com as trevas. É claro que é tensionado até um assunto difícil, porque você diz assim, eu conheço pessoas que casam com descrente, o casamento deu certo, a pessoa lá descrente respeita o cônjuge, não persegue a religião dela, e ela vive bem. E tem casos de descrente, de crente que casa com crente, e casamento é uma tragédia, não é verdade? Mas por que o casamento não é uma tragédia? Foi porque ele casou com crente? Casar com crente dá errado? Não, porque aquele crente ou não era convertido, ou não, de fato não estava obedecendo a palavra de Deus. O casal lá, ou alguma, né, um dos cônjuges, ele estava sendo desobediente, para que o casamento não prosperasse. Tem uma outra coisa aqui que Deus vai dizer que não se agrada, é o divórcio. Né? Antes de chegar na questão do divórcio, vai dizer aqui que eles choravam no culto, eles gemiam no culto, eles ofereciam a Deus holocausto, sacrifício, e até choro. Mas Deus está dizendo, eu não aceito por vocês. Vocês estão violando a aliança, são violadores da aliança. Vocês estão se casando com mulheres pagãs, vocês são sincretistas, vocês ora estão adorando o meu culto, ora estão lá, no culto idólatra, comprando imagens para as esposas de vocês adorarem, comprando incenso para acenderem incenso para os deuses de vocês. Quando chega aqui no dia de sábado, no dia do Senhor, para oferecer um holocausto, um sacrifício, ou receber uma oração do sacerdote, vocês chegam até chorar, mas dizem, mas não vou aceitar com prazer da vossa mão
o corpo de vocês. Não vou aceitar, vocês podem chorar aí, rasgar as vestes. Mas não adianta rasgar as vestes e continuar no pecado. Não adianta rasgar as vestes e continuar no erro. Que até, né, Deus diz, sacrifício, eu não quero. Que Deus se agrada, Davi fala isso, que é de um espírito quebrantado. O coração arrependido. Esse é o sacrifício maior que Deus quer. Quer dizer você aqui trazer o melhor boi, o boi mais perfeito, bonitão, né, um animal para dar para Deus, violando a aliança, fazendo tudo errado, quebrando as leis do pacto de Deus. Deus vai dizer, não vou aceitar da vossa mão. Mas vocês ainda perguntam por quê? Ainda perguntam, ainda questionam a Deus. Aí Deus vai dizer, porque eu fui testemunha da aliança entre ti e com a mulher da tua mocidade, que você está sendo desleal. Olha, Deus leva a sério o casamento. Casamento é coisa séria. Nós não acreditamos, nós como bons protestantes, que o casamento é um sacramento. Uma igreja católica acredita. O que é o sacramento? O sacramento é um meio de graça. O pão e o vinho da Santa Ceia é um sacramento. É uma ordenança sagrada que funciona por meio de graça. Transfere a graça salvadora. Quando a pessoa é batizada, aquela água ali não é só água mais não. É o Espírito Santo confirmando a regeneração, a salvação e selando a redenção da tua vida. É como, por exemplo, o batismo. Né? Eu sempre costumo trazer essa explicação. Um médico sem diploma, ele estudou 6 anos lá na faculdade. Mas se ele não recebeu o diploma, tem validade todo o conhecimento que ele teve, enquanto ele tiver o diploma, o psicólogo, quando ele for diplomado, quando ele tiver lá o diploma, com a autenticação da instituição, ele não tem reconhecimento. Até ele ter o diploma, o certificado na mão dele. Ele pode ter estudado uns 5 anos, tudo. E quando o crente não for batizado, ele acreditou. Por isso que ele tem que passar pelo catecumenos, pelos testes, tem que ficar vindo para a igreja. Só se ele pode ir fora. Aceitei Jesus. Você orou por ele, vai lá para a igreja. Se ele não for para a igreja e não aceitar o sacramento do batismo, a pessoa dele foi igual. Uma coisa, ele morreu com desejo, né? Ele marcou a data do batismo e ele morreu. Aí é outra história. Mas a pessoa está se negando a se batizar, então ele está se negando a seguir a Cristo, a obedecer a Cristo. E aí o sacramento é um meio de graça. Como a ceia, ela confirma a minha unidade com Cristo. Só está unido com Cristo quem participa da Santa Ceia. Quem não participa da Santa Ceia não está unido com Cristo, não. Ele é uma pessoa que pode até crer em Jesus, crer na Bíblia, mas enquanto ele não comer da carne do Senhor Cristo, ele não tem união com Cristo. E isso aí é um meio de graça, ele transfere essa graça. Sabe que o casamento não transfere de graça. Que o casamento é para todo mundo, tanto para crente, para os crentes, para qualquer pessoa, de qualquer credo. A graça que o casamento transmite como sacramento. A Igreja Católica justifica no seguinte raciocínio, que o casamento é importante porque vai gerar eleitos, vai gerar pessoas para serem crentes. Entendeu agora? Por isso que eles fazem essa jogada, né? Se não fosse o casamento e o sexo em casamento, não haveria você hoje aqui. Por isso que o casamento é um sacramento. Mas nós não entendemos assim, porque Jesus, ele mandou batizar e instituiu a ceia como meio para nos unirmos com ele. Então, a Igreja Católica ela é bem dura na questão do divórcio. Como ela entende que o casamento é um sacramento, a Igreja Católica ela não aceita divórcio em hipótese alguma. Se você está sendo traído pela sua esposa, aguente, fica com ela até o fim. Você não pode se separar. Se a esposa está sendo traída pelo marido, aguente, fique com ele até o fim. Mesmo se traído, ele pode arrumar um harém, tem um harém. Só ele visitar uma vez no ano, mas você tem que estar casada com ele pode separar. Ele é que vai prestar conta dele. Então a Igreja Católica, ela não aceita o divórcio pós-avião. A Igreja Católica, ela só entende o casamento sem ser legítimo se não houver consumação do sexo. A pessoa casou e está tendo sexo. Essa pessoa vai lá e desculpar, olha. Até agora, né, sendo mulher, a pessoa lá não está com alguma coisa errada com ele, não está cumprindo com o dever de mulher, não. Aí, sendo comprovado, aí o padre lá pode desfazer o casamento, porque não houve a consumação do casamento. Mas a Igreja Católica ela não dá divórcio. Diferente da Igreja Ortodoxa,
A igreja, os católicos ortodoxos, orientais, né, eles reconhecem o divórcio em, né, justificável. Em justificável em que sentido? Antes de eu falar assim, dessa questão do divórcio, né, que é um assunto também muito difícil no dia de hoje, mas Deus vai dizer aqui que ele levou em consideração a promessa que você fez quando casou. Estão vendo, meus irmãos? A testemunha maior do seu casamento não é os padrinhos que estavam lá, não é as testemunhas que estavam lá, não é o pastor que casou, não é o padre. A testemunha maior é Deus. Se as pessoas levassem isso a sério, não iam levar o casamento muito a sério. Ele está dizendo aqui, ó. Eu fui testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal. Porque esses homens aqui estavam abandonando as suas mulheres, dando carta de divórcio a elas, para casar com outra. E casar com ímpias, mulheres pagãs. E Deus está dizendo assim, eu fui testemunha. Eu considero como sua esposa a primeira, não essa que você não veio no novo matrimônio. E aqui, irmão, nesse sentido, o divórcio não é justificado. Ah, eu enjoei da minha mulher, eu não estou mais me agradando dela, ou vice-versa, né? Ah, eu não estou me entendendo mais com meu marido, estudo mais do que se entende, ou se apaixonou por outra pessoa, e aí não quer mais estar com a pessoa que você está e quer aquela outra pessoa, então eu vou pedir o divórcio. Então, esse divórcio aí não vai ter justificativa nenhuma para Deus. É um pecado sério. Por isso, um pecado sério. E aí, meus irmãos, o que tem de gente divorciada dentro da igreja é assustador. A igreja se deixou contaminar pelo mundo. A igreja bateu recorde do divórcio. O mundo está na igreja. Eu conheço um monte de casal da igreja, tudo separado, divorciado. E com coisas banais. Mulheres que conseguiram um emprego, começou a ganhar bem, empoderamento, né? Financeiro feminino. Aí não depende de homem. Mulheres que às vezes a casa é dela, por casos assim. Né? A casa era dela, de herança, que ela recebeu dos pais, aí casou, botou o marido para morar com ela lá, aí ela se vê na autoridade, em qualquer momento mandaram embora. Caso ele não agrada a ela. Homens começam a humilhar a mulher também. Quando a mulher depende totalmente dele, começa a humilhar a mulher não aguenta e prefere deixar. Porque ele vai estar vivendo com alguém pisando e humilhando. Veja que é muito difícil isso, né? Mas tem acontecido. Então, crentes, meu marido só vai me humilhar, passar as coisas na cara. Quer que eu arrume emprego, não sei o quê, às vezes ele está louco e passa tudo na minha cara. Me humilha. E a mulher deixa pensar em divórcio, a solução para se livrar daquele satanás, né? Agora, porque não é mais um marido, aquele marido amoroso, né, que dava flores quando namorava, que levava para o shopping, para, né, comer, que era só elogio no WhatsApp, era só elogio o tempo todo, andava 5 quilômetros para poder, né, ir namorar, né, assim, na época do namoro. O camarada anda 5 quilômetros, se tiver carro, de moto, nem bicicleta. Vai namorar, só não tiver longe. Aí quando casa, aí o que foi que aconteceu? Eu estou falando de crente, não estou falando de descrente, não. E aí, número de divórcio assustador, meus amigos. Assustador no divórcio. E aqui Deus vai dizer, eu odeio o divórcio. Deus está dizendo, eu odeio o divórcio. Ele vai dizer aquilo, não viu? Não seja desleal, não meu ser um mesmo, a vez dele e tal, né? Versículo 16, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eu odeio o repúdio, eu odeio o divórcio. Então não é para separar. Casou até que a morte o separe. Faça a vontade de Deus no casamento. Sirva a Deus no casamento. Seja a melhor esposa, o melhor marido. Ama o teu próximo no casamento, né? Não procure o seu interesse. O segredo é esse. Nunca procure o seu interesse. Bom interesse com o seu cônjuge. Não é? Isso é importante. O egoísmo, né? Tem muito egoísmo no relacionamento, né? Destrua o egoísmo no relacionamento.
Procure fazer a vontade de Deus. Sabendo disso, Deus ordenou o divórcio. Em Deuteronômio 24, Moisés sancionou o divórcio. Não é? Moisés disse assim, olha, dê carta de divórcio à sua esposa e não a mão. Por que Moisés sancionou o divórcio lá em Deuteronômio 24? Tinha muitas mulheres que estavam sendo rejeitadas pelo marido. O marido arrumava outras mulheres, nessa época aqui, né, os homens eles tinham várias esposas. E rejeitava, deixava a outra totalmente rejeitada. Aí Moisés dizia, para tu deixar a mulher rejeitada, sem cumprir mais o papel do marido, é melhor dar uma carta de divórcio a ela. E que ela vai embora e não volta mais para você. Caso ela case com o outro lá, que ela fique para lá com o outro. E que não volta, tá? Porque para mim seria uma abominação com a volta de novo. Né? Aí Jesus vai revelar no capítulo 19 de Mateus, que os fariseus perguntam a ele, é lícito não dar carta de divórcio à mulher e repudiá-la? Que os fariseus de mente é aquele que Moisés permitia, né, o divórcio. Aí Jesus vai revelar para ele que o que foi que você leu lá no início do mundo? O homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher. Ambos se tornarão uma só carne. Já não são mais dois, mas um só. O que Deus uniu, não separa um. Eles estão porque Moisés mandou separar. Por causa da dureza do vosso coração. O homem tem um coração duro. É por causa da pecaminosidade de vocês. É por causa do pecado de vocês que há a separação. Mas não foi assim desde o princípio. Não é assim, não é para separar. Então Jesus deixa bem claro, meus irmãos, que não é para separar, não. Se separou, cometeu adultério. É quebra do sétimo mandamento. Mas, geralmente, a igreja presbiteriana, né, o conselho, quando alguém se separa, a gente separa por quebra do sétimo mandamento. Porque, né, a pessoa está sendo desleal com o pacto com Deus, está quebrando o matrimônio e vai acabar cobrando outro matrimônio por aí fora, né? E o que é mais ridículo e agravante é você ter pastores que já vai no quarto casamento. Como é que é isso, né? Isso vindo de um pastor. Não devia ser visto com bons olhos, né? Nem aceito. Né? Então, a pessoa que se separa, ela perde a salvação. Claro que não, a gente está falando aqui, não perde a salvação. Mas eu acredito que uma pessoa que uma vez se separa, vive com esse vício de separar e de casar, essa pessoa não pode ser líder em coisa alguma mais na igreja. Né? Ela vai ter que ser crente com pão a vida inteira. Ela não tem mais, assim, uma moral para ensinar casais, para ser exemplo, para ser, entendeu? Né? E se casa com uma pessoa que vive casando e descasando, eu acho que tem um momento que essa pessoa tem que ser excluída. Ela tem que ser excluída. Ela tem que ser excluída porque ela está brincando com coisa divina, com coisa séria. Uma coisa pode ser uma vez, né, com uma série de pessoas, mas todas as vezes não dá. A posição reformada sobre divórcio é o seguinte: mas não pode divorciar, pastor Moisés, sem hipótese alguma. Veja, a Igreja Católica diz que não, a Igreja Ortodoxa diz que pode. Né, a confissão de fé vai dizer que só o divórcio é justificado em duas ocasiões: em caso de adultério ou em caso de abandono do lar, por um cônjuge incrédulo. Ou seja, você tem uma pessoa que é incrédula, ela não é crente, mas ela começa a lhe perseguir, não aceita a sua fé. E acaba se separando de você porque você é crente. E aí pode ver que, se tiver separado, se separa. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Nesse caso, foi se aparte. Porque Deus não nos chamou para um julgo, né? Mas para a paz. Então, nesse caso, aí a confissão de fé vai reconhecer que a pessoa pode pedir um divórcio. Se o marido abandonou, não quer nada, porque você é cristão. Então, você ainda pode ficar na esperança de voltar, de se converter, mas de se separar de imediato. Mas caso não tenha jeito, aí é justificar a separação nessa questão, de abandono do lar. Ou adultério. Interpreta-se que quando Jesus falou que em caso de relações sexuais ilícitas, Deus fala isso, quando ele está falando lá de divórcio, um dos cônjuges foi infiel, caso não haja perdão para continuar convivendo como marido e mulher, a parte ofendida pode propor divórcio. A confissão de fé de Westminster, ela reconhece esse caso a ele. Os cristãos ortodoxos orientais também, nesse caso, podem pedir o divórcio. Então, irmãos, mas não sendo esses dois casos, não reconhecemos divórcio.
Né? A igreja presbiteriana não disciplina uma pessoa que cometeu, né? Que foi vítima de adultério e ela preferiu o divórcio. E aí ela não é disciplinada, é disciplinada a parte culpada. Tem casos que o marido ou a mulher abandona mesmo cônjuge para viver com o outro. Tem que você fazer uma situação dessa. E ainda a outra pessoa que pede o divórcio. Você não tem como, né? O jeito é você aceitar que a pessoa foi embora e não quer mais. Então, a confissão de fé, né, a fé reformada, esses dois casos, abandono por inferno ou caso de adultério. No adultério seria interessante o perdão, né? Se houver o perdão, seria interessante, né, que a parte ferida, se caso aquele que está ofendendo estiver arrependido, né, querendo perdão, a parte ferida perdoar, não é? Isso aí seria interessante. Infelizmente, no de caso da pessoa pisar na bola com adultério, a expressão pisar na bola, querer o perdão lá no cônjuge, crente, e no jeito. O cônjuge não quer, possa alguma, continuar com aquela pessoa. Por não ter vindo, né, com a traição e não quis perdoar. E seria interessante o perdão, né, o cristão perdoar. Jesus disse, né, deve perdoar. A pessoa não quis perdoar e preferiu o divórcio como um mal menor, né, um mal, né, para aquela situação difícil. Mas aprendemos aqui, irmãos, que Deus odeia o divórcio. Tirando essas duas questões, Deus odeia o divórcio. E aí, violadores da aliança não irão estar prestando a Deus um culto que agrada a Deus. Porque você vê pessoas aí, só vive se divorciando. Vai para o terceiro casamento na igreja. Já que a terceira mulher, o segundo marido, faz uma brincadeira. Como, né? Não tem nada demais para se separando. Como tem pessoas assim? Mas Deus odeia isso. Deus reconhece essa coisa. Deus rejeita esse tipo de coisa. E a terceira coisa aqui, né? Que cobre de violência as suas festas. Você não pode ser um crente violento. Mas já pensou? Um crente que quer resolver tudo na pancada. Um crente que quer resolver tudo na faca, né, no braço. E esse povo aqui, meus irmãos, foi gente que matava. Imagina você se desentende de uma pessoa, ela vai pegar a peixeira, né? O facão. Uma pessoa tem sei quantas mortes nas costas, não sei quantos casos de violência, de pessoas que mutilou, que machucou, que foi para tapa, que foi para agressão física. Deus também odeia a pessoa que cobre as suas vestes de violência. Né? Você é uma pessoa violenta, né? Como você pode ser uma pessoa de Deus? O marido que bate na mulher, né? A mulher que bate no marido, né? Tem um marido que apanha a mulher. Não tem? Esses casos aí do marido, a mulher para cima e é sua lei. Eu já vi tanto vídeo aí, cômicos, de homem que a mulher chega na rua, se queixando porque está na rua e toma bofetada, tome, né? Cacete nele, sai correndo, e os amigos tudo rindo, ainda filma para botar nas redes sociais. Aí imagina um crente. Né? Aí a irmã está aqui na igreja cantando, que é uma beleza. Em casa, os filhos convivem, ela dando bofetada na casa do marido, na casa do marido. A irmã está lá falando de línguas, né? E em casa, dando soco, puxando o cabelo do marido, jogando vaso em cima do prato. Os descrentes vendo isso vão falar mal, vão se escandalizar, vão. Olha o crente ali, ó. Olha ali a crente, olha o crente. Maltratando os cônjuges, né? Alto se maltratam. E não só fisicamente, né? Mas também com palavras, gente. E tem agressões verbais também, né? Que machucam mais do que agressões físicas. E aí ele está dizendo aqui que não aceita o culto dessa pessoa. Que não aceita não, meus irmãos. Estou terminando a mensagem. Não aceita não. Jesus falou que se você tiver uma intriga, um irmão que você está lá, de mal dele, antes de você deixar a oferta aqui, ele vai comer fazer o quê? Se reconciliar com o teu irmão. E aqui Deus está dizendo a mesma coisa. Que ele não vai aceitar o culto de quem é desleal com a esposa, de quem
quem está envolvido com um casamento misto e quem é violento. Eu não vou citar o ponto. Então, veja como é que está a sua situação no dia a dia. Como está a sua situação diante de Deus? Como alguém que faz parte do pacto. Você tem guardado o pacto, a aliança? Tem obedecido a Deus? Tem amado o próximo? Tem, de fato, honrado a Deus como um pai que merece respeito, que merece obediência? Então, irmãos, levemos em consideração a cada pregação aqui em Malaquias essas palavras.